Estamos de volta com o Capital Natural, que essa semana está sendo feito aqui na Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, em São Paulo. Você já parou para pensar no futuro das velhas gerações? Hoje, no Brasil, quando uma pessoa se aposenta, 10 outras entram no mercado de trabalho. Em 2050, com o envelhecimento da população, quando uma pessoa se aposentar, uma pessoa apenas entrará no mercado de trabalho. Isso trará inúmeras consequências, não só para a economia, como para a educação, para a saúde e para o desenvolvimento urbano. Essa semana, o Capital Natural vai discutir a relação entre envelhecimento e sustentabilidade. Será que todas essas consequências serão realmente negativas? Será que há aspectos positivos a se tirar desse processo? Para discutir o tema, nós vamos ouvir Jorge Félix, autor do livro Viver Muito, Outras Ideias sobre o Envelhecimento no Século XXI. E o Dr. Alexandre Kalash, médico que chefiou durante 12 anos o Programa Global de Envelhecimento da Organização Mundial de Saúde. Doutor, envelhecer já não é mais a mesma coisa. Quais são as novas ideias que precisam ser incorporadas para se avaliar o envelhecimento no século XXI? Gabeira, o que está acontecendo hoje é que a gente tem sempre uma norma. A gente olha para trás, vê as pessoas que envelheceram quando nós éramos crianças, jovens, e acha que vai acontecer da mesma forma. Não é. As pessoas hoje estão envelhecendo com muito melhor saúde do que jamais na história da humanidade, mais qualificados, com mais experiência profissional, de qualidade, e evidentemente que isso vai fazer com que o envelhecimento que a gente conhecia de trás vai dar lugar a um processo novo de envelhecimento. E eu acho que essa aposta é fantástica, porque vai ser uma energia muito positiva para revolucionar o mundo, a sociedade. Eu estou aqui com Jorge Félix, autor do livro Viver Muito, Outras Ideias sobre Envelhecer no Século XXI e como elas influenciam a economia e o seu futuro. Eu gostaria de te perguntar, inicialmente, o que é envelhecer no século XXI? O que ele tem de diferente dos séculos passados? Gabeira, eu acho que, sobretudo, a diferença recai sobre a economia, não é? Eu acredito que nós vivíamos, nos séculos passados, uma economia, uma determinada lógica, vamos dizer, econômica, não é? Que era muito mais uma lógica produtiva, não é? Era uma economia muito mais centrada na produção, não é? E hoje nós vivemos no século XXI que é hipertrofiada na questão financeira, não é? Então, o setor financeiro adquiriu um tamanho e uma importância que se sobrepõe hoje ao setor produtivo, não é? E aí você poderia me perguntar, mas o que tem isso a ver com a velhice, o envelhecimento? Porque isso tudo está ligado ao que se exige da pessoa para sobreviver dentro dessa lógica financeira, não é? Então, hoje nós vemos na economia a informalidade, a precarização do trabalho, as dificuldades que as pessoas, as famílias têm para assumir despesas, né, que mesmo se você pensar um Estado mínimo, ela deveria ser do Estado, porque até Adam Smith colocou isso na Riqueza das Nações, que educação, saúde, isso deveria ser uma despesa do Estado. E essas despesas são assumidas ao longo do ciclo de vida da família, do trabalhador, pela própria família, no orçamento familiar, né? Isso tudo compromete a poupança futura, não é? A poupança para a velhice, não é? Então, eu acredito que essa é a grande diferença, não é? Qual é a economia que nós estamos vivendo hoje, que o homem do século XXI está vivendo hoje, e a economia que os nossos avós e os nossos bisavós viveram lá atrás. Muitas pessoas apresentam o envelhecimento
como uma bomba de efeito retardado. Não é? Algo que vai explodir adiante, fazendo com que muitos poucos trabalhem e todos dependam deles. É essa a sua impressão? É isso que nós vamos ter no futuro ou a situação será diferente? Se a sociedade e o governo não regular e não mudar, é o que vai acontecer. Se a sociedade e o governo captarem essa energia, essa experiência, nós hoje no Brasil temos 11% de pessoas com mais de 60 anos. Daqui a 17 anos nós seremos 22%. Vai dobrar em menos de uma geração. A França levou 115 anos para dobrar de 7 para 14 anos. 115 anos. Nós vamos dobrar em 17 anos. Então, não há tempo a perder. Mas é claro, se continua a ideia da aposentadoria compulsória, que você não pode mais trabalhar, que é proibido, aí a gente vai perder essa energia fantástica. É um caudal. Pode dar na praia ou pode dar em outros rios que vão se multiplicando com uma energia construtiva. Eu aposto na segunda, mas o governo, a sociedade tem que mudar de atitude em relação ao envelhecimento. Então é possível se dizer que o tratamento da questão pode contribuir com a sustentabilidade da sociedade, uma vez que se nós conduzimos as coisas para que as pessoas tenham uma vida ativa e criativa mais longa, isso significa que a bomba já vai ser desmontada. Como é que o senhor vê isso? Absolutamente indispensável. Uma sociedade sustentável, ela precisa hoje, no século XXI, se adaptar à demografia. O fato das sociedades mundo afora estarem envelhecendo significa que a gente tem que responder, a sociedade, não é só o governo não, para poder se adaptar ao fato de que, em vez de o que era tradicional, 3 ou 4% de pessoas idosas, nós vamos ter, como o Japão hoje, 30%. Então não é possível a gente continuar com as ferramentas que nós tínhamos para solucionar os problemas do século XIX, quando Bismarck, na Alemanha, criou o sistema de previdência social. 130 anos depois, a expectativa de vida da Alemanha pulou de 46 para 82 anos. Aqui no Brasil, quando eu nasci, 43 anos, hoje 74, e nós continuamos naquela armadilha do século XIX, quando a previdência social. Então é indispensável para a sustentabilidade fazer com que essa experiência que eu e você temos, que a gente continue produzindo ativos, que a gente continue, inclusive, trabalhando para poder pagar imposto, criar riqueza e abrir uma vaga para um jovem de 18 ou 20 anos. É de interesse deles também, a sociedade toda tem a lucrar. Nós vamos fazer um intervalo e voltaremos a falar sobre a sustentabilidade e a velhice no Brasil. O Capital Natural volta a falar aqui da Fundação Maria Luísa e Oscar Americana em São Paulo sobre velhice e sustentabilidade. Também no campo da educação, algumas coisas vão mudar, não é? Em função dessa mudança geral. Como e que mudanças na educação podem repercutir positivamente no caso da velhice? O sistema educacional que nós estamos vivendo hoje, ele, na minha opinião, ele não ajuda, né, as pessoas. Aquilo sempre me perguntam isso, né? Mas como é que eu posso me reinventar aos 60? Não é? Então a gente deve perguntar assim, quem pode se reinventar aos 60? Não é? Isso depende, é fundamental a questão educacional, quer dizer, o trabalhador, mesmo aquele trabalhador operário que está na fábrica, que está na construção civil, se ele tiver uma qualificação, não é, dentro das suas possibilidades educacionais, não é, ele vai poder depois também se reinventar dentro da sua profissão, não é, na fase da velhice e poder trabalhar por mais tempo. Isso é importante, não é? Mas nós também não podemos acreditar que isso vai ser uma imposição legal, que basta fazer uma reforma no sistema previdenciário, né, e dizer, agora você vai trabalhar até tal idade. Seria até um pouco autoritário, né?
Seria até um pouco autoritário. Um pouco autoritário, mas em alguns países você vê que a solução para a crise na Europa tem sido esta, não é? Quer dizer, houve uma culpabilidade dos sistemas previdenciários pela crise, não é? E a solução, na opinião, não é, de um certo grupo de líderes mundiais, passa por uma imposição de uma aposentadoria mais tardia. Mas, por outro lado, as condições do mundo hoje, no século XXI, permitem que a pessoa seja ativa mais tempo e criativa mais tempo. Esse é o lado positivo, não é, do envelhecimento do século XXI. Não é? Nós estamos envelhecendo mais e melhor. E eu costumo dizer que isso vale para todas as classes sociais, proporcionalmente, porque antigamente você, também nas classes menos privilegiadas, você não tinha acesso a um simples comprimido, a um medicamento que podia melhorar muito a sua saúde. Então, nós estamos envelhecendo mais, melhor de saúde, podemos trabalhar por mais tempo, nós temos que, o homem do século XXI, ele tem que ter essa consciência também, não é? Mas eu acredito que há uma série de outras, e isso que eu quis com o meu livro, quer dizer, ampliar um pouco essa discussão do envelhecimento, sair apenas da questão da previdência, né, social, que sempre se discute apenas a questão da previdência, mas há uma série de outros fatores que influenciam, né? Agora nós estamos vivendo nas grandes cidades a questão do transporte urbano, né? Então, como você vai dizer para uma pessoa de 65 anos que ela tem que pegar aquele trem, aquele ônibus e tal para ir trabalhar todos os dias, né? Então, há implicações urbanísticas, de arquitetura, educacionais, é multidisciplinar. Na sua opinião, com o envelhecimento maior da população, quais são as alterações no sistema de saúde público necessárias para enfrentar a nova situação da velhice no Brasil? Tem duas coisas principais aqui. A primeira é que a gente precisa de dar atendimento às pessoas onde elas vivem. São os centros de saúde, aquilo que no jargão da saúde a gente chama de atenção primária à saúde. Evitar que se chegue ao hospital, fazer com que a gente possa prevenir o que é prevenível, para que não se complique e acabe num tratamento muito caro, que não é de interesse para a pessoa que está sofrendo, nem de interesse para quem quer que seja que esteja pagando. Pode ser do seu bolso, do sistema público, do seguro, alguém paga. Então, a atenção primária é fundamental, onde a pessoa vive, fazer com que o serviço de saúde esteja ali. A segunda, e que é muito séria, é que a gente está formando profissionais de saúde para o século XX. O médico hoje, como eu, há 40 anos atrás, aprende tudo sobre saúde materno-infantil, desenvolvimento das criancinhas, as mulheres grávidas. As mulheres não estão ficando mais grávidas, cada vez tem menos criança e cada vez mais esse profissional de saúde vai lidar com um idoso, independente se ele for um geriatra ou não. É o especialista que trabalha com tireoide, com gastroenterologia, cardiologia, com ortopedista ou cirurgião, que vai estar cada vez mais lidando com pessoas idosas e desconhecendo, porque ele passou pela formação médica, pela universidade, às vezes sem ouvir falar de geriatria. Esse que é o problema. Não é só formar mais geriatras, não. É fazer com que todos os profissionais de saúde estejam mais adaptados e familiarizados para lidar com o que majoritariamente vai ser o seu cliente. Nós hoje temos 23 milhões de pessoas idosas. Daqui a 40 anos, nós vamos ser 63 milhões. 40 anos é o tempo profissional de quem se forma hoje. De forma crescente, esse médico, nutricionista, fisioterapeuta, vai lidar com pessoas idosas e se ele continuar ignorante, como hoje ele é em relação ao envelhecimento, vai fazer muita besteira. Mas na grande cidade existe também um problema do conforto, né? Como é que nós podemos alterar a grande cidade para ela ser mais amigável em relação à velhice? O senhor produziu um guia para as cidades, um guia que foi discutido em muitas cidades do mundo. O que ele contém de interessante para nós? Esse guia ele trabalha com 8 dimensões, aspectos que influenciam a qualidade de vida à medida em que nós envelhecemos. É importante para todo mundo. Questões de moradia, de transporte, de segurança pública, de acesso à informação,
acesso ao trabalho para aqueles que precisam trabalhar, serviços, qualidade do calçamento, etc. Então, nós replicamos essa experiência que começou em Copacabana, depois em 35 cidades, gerando, então, o guia da Organização Mundial da Saúde para as cidades amigas e hoje já presente em mais de 1.100 cidades pelo mundo afora. E as coisas que os idosos dizem, invariavelmente, não são ciência de foguete, não. São coisas corriqueiras, de sentido comum. Como eu disse, os porteiros, os motoristas, a segurança. Como, por exemplo, em Nova York, onde eu morei 2 anos implantando essa cidade amiga do idoso, Nova York amigo do idoso. As pessoas lá disseram assim, de imediato, a gente gosta de andar e a gente sabe que exercício físico é importante para nós. Porém, à medida em que você envelhece, você precisa de andar 400 metros, sentar, carregar a bateria. Então precisa de mais bancos. Hoje há mais 3.200 bancos em Manhattan só. E não é o governo que está colocando, não. É iniciativa privada. É o pet shop, é uma loja que existe ali na esquina que coloca aquele banco já padronizado com uma propagandazinha patrocinado por e as pessoas idosas ganham. Porém, aquele banco não é só para a pessoa idosa. Então, se for amigo do idoso, vai ser amigo de todo mundo, vai ser amigo de todas as idades. Os velhos costumam pedir coisas importantes para todos. Por exemplo, mais bancos, mais conforto nos ônibus. A contribuição deles através desses pedidos é importante para a sustentabilidade de todos nós. A dúvida que eu tenho é se existe uma consciência hoje, uma aproximação entre os grisalhos e o verde. Há já essa aproximação? Já é interessante você falar isso, porque quando eu morava em Nova York, a gente criou inclusive um movimento que está crescendo lá, que é o Gray and Green, é o cinzento e verde. Porque as pessoas idosas, elas têm isso mais imbuídas dentro dela, elas têm essa consciência de preservar o ambiente. Eu me lembro da minha avó que nada se desaproveitava, a cozinha era impecável porque tudo tinha um caminho. Então, desperdício era tudo reciclado mesmo. Eu acho que esse é um movimento em que os jovens podem aprender, é uma troca intergeracional. E o que eu tenho vontade, inclusive aqui no Brasil, é de começar com esse tipo de mentalidade, que a gente tem que estabelecer esses laços, essa relação, esse diálogo intergeracional. E eu acho que a ecologia, o meio ambiente, tem muito a ganhar com esse diálogo. O programa Capital Natural, aqui da Fundação Maria Luísa e Oscar Americana em São Paulo, volta em instantes. Enquanto isso, fique com as notícias do Brasil e do mundo com o Band News. Envelhecer no século XXI é a mesma coisa que nos séculos anteriores? Vamos discutir as diferenças e as consequências da nova maneira de envelhecer. O trabalho social com idosos, que é um trabalho pioneiro no estado de São Paulo, e o SESC é o pioneiro nesse trabalho, completa 50 anos. Portanto, começou em 1963. E o trabalho SESC Gerações, o programa SESC Gerações, iniciou em 2003. Basicamente, a gente privilegia as atividades socioeducativas, atividades de lazer. Elas sempre favorecem a questão da intergeracionalidade, prevendo assim, o que uma geração pode ensinar a outra. A gente está falando de coeducação entre gerações. O que o velho pode ensinar para a criança, para o adolescente e vice-versa, né? Existe uma preocupação por parte de algumas organizações, não só aqui no Brasil, mas no exterior também, em aproximar as gerações. Eu acho que é um movimento muito importante e que isso traz um benefício para ambas as gerações, para todas as gerações, né? Os idosos com os quais nós trabalhamos, a gente pode dizer que nós temos um idoso privilegiado, vamos dizer assim. É um idoso que tem uma condição social, econômica, familiar, ele tem uma relação afetiva, ele tem uma autonomia,
é um idoso que decide aquilo que ele quer, ele vem às atividades nas nossas unidades, o que não é a realidade fora das nossas unidades ou em outros locais. O envelhecimento é uma realidade no Brasil, mas alinhamos aqui alguns aspectos negativos, alguns aspectos positivos. Mas, no geral, como é que você vê esse caminho? Nós podemos ser otimistas quanto ao futuro da sociedade brasileira envelhecida? Olha, eu não sou tão otimista, porque eu acredito que o que vai determinar, eu estou falando do aspecto econômico, né, que é o meu objeto de estudo, na questão do desenvolvimento econômico, muitas coisas já deveriam ter sido feitas, né? Se você analisar países como a França, a Alemanha, a Itália, 50 anos antes delas atingirem o percentual de 14% de idosos na população, o que elas fizeram, né? Mesmo países da América do Sul, Argentina, Uruguai, né? Que um ponto apenas para citar, elas erradicaram o analfabetismo, né? Então, nesse aspecto, eu sou assim, um pouco pessimista do que pode ocorrer daqui a 20, 30 anos, quando nós atingirmos, né, eu até acho que podemos atingir antes os 14% de pessoas com mais de 60 anos na população. Agora, por outro lado, eu acredito que uma pergunta tem que ser feita. Por que estamos envelhecendo? Né? O envelhecimento populacional, que é o percentual maior de idosos na população, ele não é uma condição inevitável, né? Ele é determinado, sobretudo, porque nós estamos tendo menos filhos. E qual é o determinante? Essa eu acho que é a questão fundamental, não só do Brasil, eu acho que essa é a questão fundamental hoje da humanidade, porque todos os países, com exceção dos países mais pobres da África, você tem uma taxa declinante de fecundidade. Mas se tivermos uma taxa crescente de fecundidade, a tensão sobre o meio ambiente também será muito grande, não? Também, mas eu acredito que há como a gente analisa na economia, há um ponto de equilíbrio, né? Eu acho que também quando você tem populações sendo reduzidas, você também vai ter um impacto, né, outros impactos, né? Pode não ter um impacto ambiental, né? Mas você vai ter outros impactos, né? E acredito, aproveitando que você falou da questão ambiental, é outra questão que cruza com a questão. Você sabe que o Amartya Sen, ele coloca no mesmo nível de importância a questão do envelhecimento populacional e a questão do meio ambiente, né? E no aspecto do indivíduo, que eu analiso também no meu livro, o impacto de você estar numa sociedade envelhecida e num meio ambiente adverso, né? Quer dizer, isso também vai ter um impacto muito grande para os idosos do futuro, né? Que eu chamo das novas taxas, né? Nós vamos ter que pagar por coisas que nossos avós não pagaram. Uma das coisas é a água. A água fica cada vez mais cara, pesa cada vez mais no orçamento familiar, né? Então, essas questões todas que o tema nos suscita. Olha, ainda existem preconceitos contra os velhos num país como o Brasil? Já são sensíveis a esse preconceito? Olha, um dos capítulos do meu livro, que eu falo do preconceito, eu falo justamente dessa confusão de algumas pessoas, né, de envelhecer bem com não envelhecer, né? Eu acho que as pessoas não devem ter vergonha de envelhecer. Envelhecer é uma conquista, como eu digo já na capa do livro, né? O Brasil precisa se acostumar que ele não vai ser mais jovem, né? Que ele está envelhecendo, né? E ainda há um preconceito muito grande, mas eu acho que as coisas começam a aparecer no dia a dia, né? A questão do envelhecimento, até quando eu estava vindo para cá, o taxista falou assim, não, mas isso a gente já vê aí a olho, né, na rua, né? Aqui no meu táxi que entra muito mais idosos. Quer dizer, eu acho que a partir do momento que as pessoas, né, os brasileiros vão percebendo que
há realmente mais idosos e eles são produtivos e eles também vão se formar um mercado consumidor, né? Então esse preconceito tende a diminuir. Agora, com toda a melhoria, com todas as boas notícias que nós temos nesse campo, ainda podemos dizer que existem preconceitos. Como é que o senhor vê esses preconceitos hoje na sociedade brasileira e no mundo mesmo, porque não é tão diferente assim em outros países? Não, eu diria até que é o grande último tabu. Nós continuamos muito preconceituosos em relação ao envelhecimento. Isso se manifesta de uma forma insidiosa. É o indivíduo que tem 73 anos e não vai ter acesso a um determinado exame ou um determinado procedimento de saúde porque já está muito velho. É uma pessoa que foi condenada ao analfabetismo e que aos 60 anos poderia ter uma chance de se alfabetizar, mas esse serviço não é oferecido, já está muito velho. É você entrar no ônibus e não ser respeitado porque já está velho, já está passado, devia estar em casa, não ficar atrapalhando os outros, fazer com que o mundo role mais devagar. Esse preconceito a gente tem que combater o tempo todo. E a melhor forma de você combater é lembrar ao mais jovem que o melhor que lhe pode acontecer é envelhecer. Pronto. Muito obrigado, doutor. Este foi o Capital Natural, que aqui na Fundação Maria Luísa e Oscar Americano discutiu hoje a relação entre envelhecimento e desenvolvimento sustentável.